Se você é do tipo de pessoa que acorda de manhã cedo, com o joelho travado, o joelho rígido, parece que tem uma engrenagem sem graxa ali assim. Você vai levantar de uma cadeira, logo que sentou parece que trava, que fisga, às vezes incha. Vai descer uma escada, precisa se apoiar no corrimão porque parece que o joelho vai falsear ou vai cair. Independente se isso veio de um trauma ou se surgiu do nada, existe causa para esse tipo de lesão, existe um mecanismo por onde essa lesão aparece e eu vou te ensinar nesse vídeo como é o processo para você identificar esse tipo de lesão, como que você pode sacar de onde vem esse problema. Vou te ensinar um exercício simples e prático, pontual, para tirar a carga dessa região e melhorar a funcionalidade e a mobilidade. E vou abrir seu horizonte sobre as reais causas de dor e sofrimento no joelho. Nesse vídeo eu não vou te contar somente um exercício funcional, mas também a real causa de toda a falha biomecânica que gera dor no seu joelho. Então, se você tem dor no joelho, já viu vários vídeos no YouTube, inclusive no meu canal, aqui eu vou tentar fazer um apanhado geral, uma síntese mais simples, mais prática, mais didática, para vocês poderem entender. Meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, sou osteopata, também trabalho com todos os conceitos da medicina funcional integrativa. E aqui no meu canal do YouTube, toda semana eu coloco algum conteúdo sobre dor, exercício e lesão. Se você quer realmente saber como achar a real causa de dor e sofrimento, curar o seu problema, focando na causa primária, vocês vão entender o que é causa primária? Clica no botãozinho para se inscreve no canal, dá o seu joinha e compartilha com as pessoas da sua família. Dor no joelho é uma queixa bastante comum, vários pacientes chegam no meu consultório com isso. E é óbvio que existem várias possibilidades para isso. Mas eu quero que você abra seu horizonte para não achar que simplesmente o fortalecimento, o exercício físico, o alongamento, o anti-inflamatório funciona. A prova é que você está aqui nesse vídeo. Você provavelmente já fez um monte de exercício, alongamento, fortalecimento e a dor não some. Porque você não entendeu a real origem do seu problema e aí você não sabe lidar, adaptar, criar uma ferramenta de trabalho para fazer em casa ou para fazer na clínica, com o seu consultório, com alguma pessoa, com algum profissional, né? Criar uma estratégia para zerar sua dor, tá? Você só vai descobrir quando você realmente identificar a causa. Entender que dor no joelho não é sinal só de desgaste. Ah, mas eu tenho crepitação, eu tenho ruído, tenho pequenos estalidos no joelho. Sim, pode existir uma lesão de cartilagem condral, pode existir uma lesão de menisco, mas isso não é a origem do problema. Isso é o final de um problema. Você não começa do nada com uma perda da cartilagem ou uma lesão meniscal. Você começa com uma falha biomecânica que tem uma origem, tem uma causa, tem um motivo. O corpo começa a compensar no quadril, no joelho, no tornozelo e aí por diante. Mas eu aprofundar no vídeo aqui sobre as principais causas, vocês vão entender, tá? Existem correlações variadas com a parte visceral, com a parte emocional, com a parte nutricional. E óbvio, né, meus queridos, não dá pra gente pensar que o corpo com tantas correlações anatômicas, fisiológicas, biomecânicas, você vai simplesmente resolver com anti-inflamatório. Você vai fazer uma infiltração de ácido hialurônico ou de corticoide ou qualquer tipo de medicação e vai resolver. Não é assim. Abordar um joelho, uma inflamação, uma dor no joelho, manualmente, com exercício, com terapia manual, com medicamento, pode aliviar. Mas o que vai garantir é você equilibrar a biomecânica, é você fazer a carga biomecânica transferir para os dois joelhos da forma correta, para os dois quadris da forma correta, para os dois tornozelos da forma correta. É como um carro. Se você tem um desalinhamento no eixo dianteiro esquerdo, por melhor que seja o pneu, ele vai pagar o pato. Se você for lá estudar esse carro, realinhar esse eixo, seguramente o pneu não vai sofrer tanto e aí você consegue equilibrar a carga entre os 4 pneus do veículo, tá bom? Então é importante entender isso. A falha biomecânica. O que é falha biomecânica, Murilo? Para deixar de uma forma bem simplista, imagine que o seu corpo, todas as peças se conectam. Crânio, cervical, tórax, lombar, quadril, toda a parte de estrutura de esqueleto axial, que é a parte central, apendicular, que seria os braços e as pernas, e as vísceras, obviamente. Então, se eu tenho uma disfunção num órgão, se eu tenho uma disfunção numa articulação, ela vai compensar em outro lugar, ela vai tentar adaptar. É muito natural isso. Você está lá com um problema respiratório, por exemplo, uma rinite crônica, você vai gerar restrições na cervical superior. O problema pode se resolver por ali, Murilo? Pode, mas ele pode descer compensando em toda a coluna e lá no final da tua coluna fazer uma pequena rotação do sacro. Quando isso acontece, o joelho de um lado vai ficar mais anterior e apontado para dentro, que a gente chama de valgo, e o joelho esquerdo, no caso o joelho oposto, o outro joelho, ele vai ficar mais para fora e mais estendido. Vocês conseguem entender que só por ali você já vai ter uma sobrecarga do joelho direito de uma forma assimétrica, um pouco mais anterior e medial, que é um vetor que estressa ligamento colateral medial, menisco medial, cruzado anterior. Então, você nem imaginava que um simples problema respiratório pudesse chegar lá. Mas o mesmo a gente pode aplicar a um problema de fígado. Olha que loucura! Se o seu fígado está inflamado, se ele está inchado, se ele está intoxicado,
ele vai elevar o diafragma do lado direito, fazer uma rotação do tronco à direita. Esse vetor vai ser compensado na região pélvica por uma rotação totalmente contrária. Então o psoas direito vai ficar estirado, o ilíaco direito vai ficar mais para trás, o quadril do lado direito vai ficar mais para trás, o joelho direito vai mais anterior, entendeu? Não vai tanto medial, mas vai mais anterior. Então você vai ter de novo uma disfunção lá no quadril que vai gerar uma compensação lá no seu joelho. Isso tudo por um problema simples de fígado. Eu sei que é esquisito e você vai achar estranho, mas o seu corpo ele não dá o mesmo peso para todas as coisas. Se você tem uma dor no joelho, se tem uma dor no ombro, ele vai ver qual é mais relevante. Se tem um problema no estômago, um problema no fígado, ele vai ver qual é o mais relevante. E o sistema imune vai primeiro lá. O grande segredo de você tratar a real causa primária da dor e do sofrimento é pegar a peça no seu corpo que mais dói, que mais incomoda, que mais gasta energia, que está mais cronicamente instaurada em você, ir lá e sacar fora. Entendeu? Quando você saca essa causa primária, todo o seu corpo se reorganiza, ele começa um processo de autocura. Não quer dizer que é mágico, não quer dizer que você vai tirar a causa primária e vai sumir, não é assim. Mas você vai tirar a causa primária e o corpo vai mudar a cadeia lesional, entendeu? Então se eu vou lá e tiro a causa que gera a minha rinite ou a minha sinusite, toda a disfunção crânio-cervical que eu tenho some, automaticamente a coluna se alinha e o quadril começa a funcionar melhor. Aí sim, você fazer um exercício de fortalecimento, mobilidade, soltar a articulação sacroiliaca vai te aliviar bastante. Então, para que você reorganize a falha biomecânica, você precisa identificar o que startou ela, o que iniciou ela. E pode ser uma dessas 4 variantes, pessoal. Pode ser um fator emocional. Eu vou dar um exemplo de um fator emocional gerando dor no joelho para vocês entenderem. Eu sei que é bizarro, mas vocês vão entender. O fator emocional, eu vou dar um exemplo bem aberto, poderia dar um bem mais simples, vou dar um bem aberto, para vocês verem como é louco. Pessoas com problemas somato-emocionais, com estado de luta, de agressão, fator emocional, eles vão ter alterações na função gastroesofágica, vão ter distúrbios gástricos. É fisiológico, é do mecanismo de adaptação do sistema nervoso autonômico. Quando você está em estado de luta, você inibe, você reduz a atividade do sistema parasimpático, reduz a atividade de um nervo chamado vago. Aqui vai estar o estômago, nessa imagem aqui, e o nervo vago que sai lá do crânio. Com isso, você não vai quebrar no seu estômago da forma correta as proteínas. São essas proteínas que vão liberar aminoácidos para reconstruir todas as estruturas do seu corpo. Então, se você está com uma degeneração patelar, você está com uma degeneração meniscal, você está com um processo cicatricial ruim ali, deficitário no joelho, é óbvio que você melhorar a função gástrica, melhorar a absorção de proteína, melhorar a ingesta de proteína, suplementar aminoácidos, vai ajudar, contanto que você não tenha um prejuízo somato-emocional afetando o seu estômago. Então eu dei um exemplo bem distante para vocês entenderem que ou você ouve o seu corpo como um todo, você entende que tanto o problema emocional, quanto um problema nutricional, quanto um problema no ambiente onde você vive, onde você está vivendo, e também no corpo físico, na matéria orgânica, então aí entra realmente as articulações, os músculos, os ligamentos, ou você olha para esses 4 pilares, ou você está literalmente dando um tiro às cegas para tentar curar sua dor e sofrimento, tá? O mínimo que você deveria estar pensando quando se fala de dor no joelho é avaliar a mobilidade de quadril, e aí quando a gente fala de quadril, a gente está falando da articulação sacroiliaca lá atrás da coluna, o pubis, mas ele é menos problemático que vocês imaginam, e a relação com a coxa moral, a articulação coxa-moral. Deixa eu fazer de pé aqui para vocês, né? A sacroiliaca, a coxa-moral e a sínfise púbica. Quando você pensa a nível de joelho, o mínimo é pensar na relação do quadril. É muitas vezes, caro seguidor, ali no quadril que você vai achar a pista da falha biomecânica. Então, o profissional, quando ele avalia mobilidade, então é através de testes de mobilidade, de inspeção de campo, de testes funcionais, ele vai testar esse quadril, localizando que posição que ele se encontra. E aí, se esse profissional for crítico, ele vai procurar saber o porquê dessa posição para que ele trate de fato a causa primária. É assim que deveria ser. E claro, também checar cadeias ascendentes, né? O que seria uma cadeia ascendente, Murilo? Uma lesão no tornozelo. Eu já tive vários pacientes, por exemplo, que fraturaram a tíbia, a fíbula, o maléolo, o tornozelo ali, né? A articulação do tornozelo. E isso compensou no joelho, gerou falha biomecânica no joelho por si só. E aí gera dor no joelho. Mas não é o mais comum. A maioria das pessoas tem os 2 tornozelos normais, o quadril com uma disfunção, quadril direito, esquerdo, a lombar, com alguma disfunção adaptada à causa primária. Então vocês têm que entender que essa disfunção de quadril, ela não é o problema, ela é uma ferramenta de adaptação ao problema, e aí o joelho vai pagar o pato, tá bom? Eu quero que vocês entendam esses componentes todos, eu anotei até aqui para não esquecer. Vou ensinar para vocês agora um exercício simples para tirar a carga do joelho, porque esses sintomas que eu falei no início do vídeo,
crepitação, fisgada para sentar e levantar, joelho rígido de manhã cedo, parece estar travando, geralmente é menisco. No menisco, a lesão mais comum é no corno posterior, é a parte de trás do joelho, é bem atrás aqui, ó. É bem atrás do joelho. Você pode ter dor nele todo, tá? Mas é bem atrás do joelho. Então o exercício que eu vou ensinar para vocês vai tirar essa carga do menisco do corno posterior, vai ajudar a devolver a carga para a porção anterior e ativar os músculos que empurram o menisco de volta, né? É claro que tem ferramentas manuais para fazer isso, mas você consegue empurrar ele com um exercício, tá? Vou ensinar no exercício e acompanha até o final. E não esqueça de checar a causa primária. Se você quer realmente checar a causa primária, eu vou ensinar para vocês qual a metodologia certa, o passo a passo certo para se curar, tá bom? Então bora para o exercício para vocês poderem fazer agora e tentar aliviar a dor de vocês. Então, pessoal, exercício bastante simples para ajudar, como eu falei, a retirar a carga da parte posterior do joelho e fazer uma anteropunção do menisco, do corno posterior do menisco. É a lesão mais comum, é a que vocês devem considerar se você tem os sinais e sintomas que eu citei no início do vídeo. O exercício é bastante simples e bastante seguro. Em pé você vai fazer uma abertura como se fosse fazer um agachamento, é mais ou menos na altura da região axilar, então imagina que a axila você faz uma linha reta, vai dar lá no meio da patela, então mais ou menos isso aqui, certo? Os pés bem retos, tá? Cuidado para não girar o pé para fora ou para dentro, aqui no vídeo vocês não vão ver o pé, mas dá para vocês terem uma ideia, deixa ele bem reto, tá? Coloca as duas mãos sobre o joelho e dobra um pouquinho o joelho e o quadril. Vou fazer de lado para vocês verem, ó. Eu tô reto, certo? Abertura dos ombros. Essa é a posição. Esse pouco flexo de joelho. Leva o bumbum como se alguém puxasse ele para o teto, ó. Como se alguém puxasse ele para o teto. Baixa o peito e você vai sentir que alongou aqui. Quando você sentir que alongou aqui, você está na posição certa para começar o exercício, tá? Lombar bastante travada em extensão, cuida para não fazer flexão, mantém ela assim. Toda a tensão tem que estar aqui. É os isquiotibiais que vão fazer justamente essa tíbia vir para trás e vai fazer a anteropunção dos meniscos, tá bom? Então agora eu vou fazer de frente para vocês essa posição. Nessa posição, caro seguidor, todo exercício seria benéfico, todo. Mesmo exercício de braço seria benéfico para o seu joelho. Mas é óbvio que a gente vai forçar o joelho. E aqui você vai jogar a carga para a perna que te incomoda, vamos imaginar que o que me dói é o joelho esquerdo, vamos jogar a perna para o joelho esquerdo. Toda a carga em cima do joelho esquerdo, a perna direita saiu do chão, eu vou movimentá-la para fora, nesse sentido. Aqui a intenção não é fortalecer a perna direita, é criar uma provocação, criar uma instabilidade para que esse joelho esquerdo receba a carga de forma assimétrica, fazendo então a ativação da musculatura estabilizadora. Óbvio que quando você for fazer do outro lado, por mais que seja sua perna boa, ao fazer esse movimento, você está fortalecendo os abdutores, os rotadores, você pode fazer pequenas variações, jogando para fora e para trás, ó, vou baixar bem o peito, para fora e para trás, ok? Ou só para trás, lá atrás. Vou fazer de lado para vocês verem, ó. Estou na posição, só para trás, ok? Ou para fora, em rotação externa e para trás, como se eu estivesse abrindo aqui, ó. Ok? São variações. Todo e qualquer exercício que você fizer curvado nessa posição não vai lesionar o menisco, vai fortalecer quadril, complexo posterolateral, tira a carga do menisco. Pode ser na abdução pura que é para fora, pode ser com rotação externa e pode ser na extensão do quadril, tá? Se você quiser intensificar, você pode colocar uma mini band aqui, né, aqueles elásticos e fazer o mesmo movimento, tudo igual com o elástico. Esse exercício ele vai ajudar a tirar a carga do menisco, vai ajudar a reposicionar o menisco. Se você não conseguir fazer sozinho, você vai precisar de ajuda profissional pro exercício e ou terapia manual para reposicionar esse menisco, empurrar ele de volta, na terapia manual. Mas se você tem dor no joelho, não tem lesão no menisco, ou tem a lesão no menisco, mas se você não tem lesão no menisco, chegou nesse vídeo, eu queria que você entendesse que a real causa primária ela se esconde no seu corpo, em qualquer lugar. E o jeito mais fácil é você avaliar você como um todo, entender esse processo do corpo inteiro, passo a passo, e aí sim fazer a conduta para a causa. Tratando a causa, essa dor vai embora. Para você fazer esse passo a passo, você tem dois caminhos. Você pode pedir para o profissional te avaliar, que é o que eu faço no consultório. Todo paciente eu testo os 4 pilares, todas as correlações e só em depois vou mexer no joelho do cliente. Entendeu? Só depois de entender o que causou problema no quadril, ou na coluna, ou onde foi, ou qual é a víscera que está atrapalhando a biomecânica do joelho, só depois eu vou mexer no joelho. Esse é o jeito certo. Já se você não tem acesso ao profissional, não consegue fazer uma consulta comigo presencial ou online, o único método é você fazer o nosso mini curso. O link está aqui embaixo. Eu ensino dentro do mini curso um passo a passo para você fazer em uma aula toda a avaliação do seu quadro de dor e sofrimento, independente da dor que você tenha, se é no joelho ou na coluna, todo o passo a passo.
e ensino para você quais são as 13 principais causas de dor e sofrimento. Então você não vai necessariamente precisar pensar muito. Você vai se autoavaliar, anotar algumas informações, fazer as aulas, ver qual é a causa ou as possíveis causas, mesmo que você erre, quais são as 2, 3 possíveis causas para sua dor e sofrimento, vai fazer a terapia que está lá dentro, a solução que está lá dentro. O minicurso já tem isso, ele vai explicar isso para você, faz a solução que está lá dentro e a sua dor vai embora, ok? Espero que você consiga realmente se curar de uma coisa tão simples quanto uma dor no joelho, corrigindo a causa primária, os fatores que agravam ela, as lesões funcionais biomecânicas, eu vou citar isso lá dentro do minicurso, vocês vão ver, cito isso na consulta, corrigir e adaptar da melhor forma lesões estruturais, como a que eu citei no vídeo de hoje, que é do menisco, certo? E no final, recuperar seu movimento, a sua atividade, seu esporte, a rotina, aquilo que você quer fazer, o sonho que você tem, jogar bola, brincar com seus netos, sei lá, qualquer coisa que você tenha para fazer, tá bom? Esse vídeo foi bastante complexo e resolutivo. Espero que você tenha gostado, tenha entendido. Até o vídeo da semana que vem. Um grande abraço.